Shalom e bem-vindos a Via Rapta Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco durante os próximos 30 minutos, porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Como seres humanos, temos a tendência de sermos egoístas. Direi isso de outra maneira. Tendemos a fazer o que queremos. E isso é muito perigoso ao estudar a palavra de Deus. Frequentemente, e isso é certo para todas as pessoas, lemos uma parte das Escrituras e, apesar de que possa dizer uma coisa, nós escutamos algo distinto. Por quê? Escutamos o que queremos escutar. E isso é certamente o que acontece nessa passagem das Escrituras que estudaremos hoje. Dito isso, peguem suas Bíblias e venham comigo ao livro de Mateus, capítulo 15. A primeira sessão de Mateus, capítulo 15, é muito conhecida. Muitas pessoas vão a ela para falar de um assunto específico. Qual assunto? Bem, no hebraico, o chamamos de kashrut. Se trata da lei de alimentação bíblica, mais conhecida no inglês e no português como kosher. Alimentos kosher. Ou seja, que de uma perspectiva rabínica é o que se pode e o que não se pode comer. Ou seja, tudo isso parte de certos versículos da Bíblia. Mas isso é o que devemos entender. A parte da palavra que vamos ler no estudo de hoje não tem nada a ver com as leis alimentícias, com os alimentos kosher. Não fala nada sobre esse assunto. E esse é o problema. Quando vemos uma passagem paralela a isso no livro de Marcos, todos sabemos que os evangelhos, muitos desses eventos foram registrados não somente em um só evangelho, mas em 2 ou 3 deles. Os eventos se repetem, são relatados por Mateus e Marcos e, em alguns casos, por Lucas também. E muitas pessoas, quando estudam essa passagem, preferem o Evangelho de Marcos, pelo que diz em Marcos, capítulo 7, versículo 19. Ali há uma espécie de resumo. Mas essa é uma triste verdade. Esse resumo, tal qual como aparece na escritura original, não diz o que tradicionalmente tua Bíblia diz. Por exemplo, uma tradução muito pobre da escritura é a Nova Versão Internacional, a NVI. A razão pela qual a menciono é porque é a tradução mais popular da Bíblia em inglês no mundo inteiro, e não somente nos Estados Unidos. E no final desse versículo 19 de Marcos 7, encontramos essa declaração. Assim que Jesus declarou, limpos todos os alimentos. Ou seja, que se poderia comer o que quiséssemos. Mas aqui está o problema. Assim Jesus declarou, não está no texto. Fala sobre algo totalmente distinto. E veremos isso na próxima semana, quando estudaremos esses versículos paralelos de Mateus e Marcos. Mas quero reforçar que essa parte das Escrituras não diz nada. E o que direi de novo, essa passagem da Escritura. Bem, seja que a leiamos do livro de Mateus ou de Marcos, não diz nada sobre a lei alimentícia. A comida não é o tema central dessa passagem. Uma vez mais, leiam comigo esse capítulo 15, versículo 1. Veremos que o tema é a impureza cerimonial. Ou seja, aquilo que faz com que alguém seja impuro ou contaminado. E a seguinte é uma consideração importante.
Não estamos falando disso de um ponto de vista bíblico. Não sei se é o seu caso, mas é de suma importância para mim. É o que a Bíblia diz e não o que outros dizem, outras visões da Escritura. Devemos ser pessoas que baseiem sua fé e conduta na clara mensagem da Escritura. Essa discussão se dá aqui entre Yeshua e alguns fariseus e escribas. Não tem nada a ver com a Bíblia. Ouviram isso? Essa passagem não fala de nenhum assunto relacionado com a Bíblia. Com o que tem a ver isso, então? Com o que no judaísmo chamamos de a lei oral. Isso é o que os homens escreveram com respeito aos seus pensamentos, seus pontos de vista, seu entendimento com as coisas relacionadas às Escrituras, e não com respeito ao que Moisés ensinou, não com respeito ao que os profetas ensinaram, e certamente não com respeito ao que escreveram os autores do Antigo Testamento. Iniciamos. Versículo 1. Lemos aqui. Então, os escribas e fariseus de Jerusalém, e quero enfatizar aqui a frase de Jerusalém, por uma razão. Quando vemos o texto bíblico, temos o artigo definido, os, se referindo aos escribas e fariseus. Mas interrompendo essa ideia, vemos essa frase de Jerusalém. Isso quer dizer, literalmente, os escribas e fariseus, os de Jerusalém, escribas e fariseus. Por que isso é importante? Porque quando lemos isso no texto grego, literalmente, tem uma ênfase de que essas pessoas vêm de Jerusalém. Isso é ressaltado. E isso fala da sua autoridade, seu status dentro da comunidade. Eram pessoas importantes. E o que é dito sobre eles? Vejamos novamente esse primeiro versículo. Então, e o traduzirei de uma maneira mais simples. Então, os escribas e fariseus de Jerusalém se aproximaram de Yeshua. Essas pessoas de Jerusalém, escribas e fariseus, vieram diante de Yeshua, dizendo, e lhe fizeram uma pergunta. Insisto, é necessário que prestemos atenção à pergunta e não tiremos conclusões que não estão baseadas no texto. Qual era a sua pergunta? Versículo 2. Por que seus discípulos quebram as tradições dos anciões? Sublinhem essa última frase. As tradições dos anciões. Não estamos falando de seu ponto de vista. Essa é a pergunta. O assunto do qual falaremos não é um assunto bíblico. Não está relacionado com os mandamentos da Escritura, as leis de Moisés. Mas, em troca, emerge das tradições dos anciões. E entendam algo. Os anciões não são os mesmos levitas e sacerdotes ou os profetas. Porque os sacerdotes eram sacerdotes porque nasciam assim. E isso está baseado no mandamento bíblico, igual aos levitas. Eles serviam devido a um chamado divino. Os profetas receberam a palavra de Deus de uma maneira única. Deus lhes falava e lhes ordenava escrever suas palavras, palavras do céu. Mas os anciões, eles recebiam sua posição porque eram vistos pela sociedade. Sim, mas também pelos seus sumos sacerdotes, os levitas, e outros os viam como homens de Deus, como pessoas que tinham uma reputação correta e em quem se podia confiar. Eles eram afirmados pela sociedade, pelos líderes. A sociedade, na sua maioria, a sociedade judaica,
os consideravam aptos para serem líderes. Então, eles eram chamados de anciões. Eram os de maior idade, considerados como mais sábios e tinham boa reputação entre homens e mulheres. Então, essas tradições provinham dos anciões, que eram considerados como sábios do judaísmo. Aqueles que escreveram, e essa é a chave, não a lei de Moisés, mas as tradições orais, tradições humanas, cuja origem era o homem. E uma dessas tradições tinha a ver com o verdadeiro assunto dessa passagem. E qual será? As leis da tradição, não da Bíblia, mas as leis da tradição que têm a ver com a impureza, com aquilo que é considerado imundo e contamina uma pessoa. Para entender isso corretamente, devemos avançar e escutar uma declaração muito importante. Uma vez mais, eles perguntam: por que teus discípulos quebram? Do seu ponto de vista, isso é pecado. Quebram a tradição dos anciões, posto que não lavam as mãos quando comem pão. Bem, não vamos entrar em detalhes sobre o pão, mas do ponto de vista rabínico, da perspectiva da lei judaica, o pão tem um status muito importante e especial. E quando uma comida contém ou consiste de pão, há diferentes leis. Isso é o que eles estão dizendo. Esses escribas e fariseus, que possuem grande reputação e autoridade de Jerusalém, recordem que isso está enfatizado, têm visto os discípulos de Yeshua e notaram que esses discípulos comem pão. E de acordo com as tradições dos anciões, a lei oral, não a lei bíblica, não o que Moisés recebeu, mas o que recebeu Moisés. Eles disseram, ordenaram, que antes de que alguém coma pão, deve primeiro lavar as mãos. E essa lavagem de mãos era uma lavagem cerimonial. Com qual fim? Recordem que compartilhei com vocês que de maneira muito similar, no Evangelho de Marcos, capítulo 7, e quero que dirijam sua atenção a Marcos, capítulo 7, versículo 4. Ali vemos uma declaração muito importante que diz: quando os escribas e fariseus, aqueles que seguem as tradições dos anciões, quando eles regressam do mercado, eles não comem. Ou seja, eles não comem pão, não se sentam para comer, a menos que, primeiro, lavem suas mãos. Por qual razão? E, de novo, isso não tem a ver com a lei kosher. De uma forma presumida, esses indivíduos, obviamente, quando comiam, só comiam comida kosher. Mas a lavagem cerimonial de mãos não tinha nada a ver com as leis alimentícias. Com o que tinha a ver? Com o que disse várias vezes, com as leis da impureza. Aquilo que contamina o homem, que torna alguém impuro. Insisto, apesar de que lemos sobre contaminação e impureza na Bíblia, isso não tem nada a ver com isso. Vem de uma origem distinta. Qual é essa origem? Recordem, quando eles vinham do mercado, quem mais estava no mercado? Também havia gentis. Não só estavam judeus, mas gentis. E a implicação aqui é que eram adoradores de ídolos. Sejamos mais específicos. Se vocês leem, tratando o mesmo tema, se vocês leem Gálatas 2, iniciando o versículo 11, dizem que Pedro foi a Antioquia, e ali também estava Paulo. E Paulo observou algo. Paulo observou que Pedro comia, partia o pão com gentis. A ele não lhe preocupavam essas tradições orais.
essas leis feitas pelos homens. Eles se sentavam e não tinham medo de se cercar da impureza dos gentis. Mas, e aqui está o ponto que eu fortemente recomendo. Leia Gálatas 2, iniciando no versículo 11, toda essa passagem. O que Pedro fazia era isso. Quando os judaizantes vinham e Pedro os via, ele se retirava. Não seguia comendo com os gentis. Por quê? Porque debaixo da sua lei, as dos judaizantes, isso era mal. Essa era a perspectiva. Os gentis, eles são impuros. Assim os ensinava a tradição oral. A Bíblia não diz isso. Isso é incorreto. Mas a tradição oral diz que os gentis carregam com eles uma impureza. E essa impureza, essa imundície, pode contaminar aos judeus. E, portanto, com o fim de que essa contaminação que fica em suas mãos não atraia o teu corpo. Antes de provar os alimentos, deve-se fazer algo. Tal como diz aqui, deve-se lavar as mãos. Dessa maneira especial, com o fim de remover as impurezas que vêm dos gentis, para que não comam isso. Esse era o assunto. Agora, isso é uma verdade bíblica? Não, não é assim. É uma invenção da mente das pessoas, das tradições dos anciões. Mas notem a resposta do Messias. Regressarei e lerei isso novamente. Fizeram a pergunta: por que seus discípulos quebram a tradição dos anciões e não lavam as mãos quando comem pão? Vejamos o versículo 3. O versículo 3 é uma passagem muito importante. Ele também lhes faz uma pergunta. E essa pergunta que ele faz leva às implicações mais vitais. Implicações que alguns não gostarão. Mas, versículo 3. Mas respondendo, lhes disse: porque também, ou seja, vocês é quem realmente são culpados. Culpados de quê? Porque vocês também quebram o mandamento de Deus. Sigamos. Não só dizem isso. Vejam o final do versículo. Porque vocês também quebram o mandamento de Deus por causa das suas próprias tradições. Isso é o que está dizendo. E não existe outra maneira para interpretá-lo. E como disse, tem grandes e significativas implicações para nós. Eu sou judeu e faço parte do que se conhece como movimento messiânico. Indivíduos que creem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E vejo que a cada dia, mais e mais messiânicos estão estudando e praticando essas leis rabínicas. O que o Messias diz aqui? Ele diz o seguinte: quando você guarda essas tradições dos homens, guardar essas tradições faz com que você abandone os mandamentos de Deus. Isso é muito sério e importante. Quando nós recebemos as leis dos homens, e me refiro às leis espirituais ou religiosas, quando tomamos as invenções dos homens, seus pensamentos, suas tradições, e as aplicamos em nossas vidas, nos veremos em conflito com a verdade das Escrituras. Isso é o que diz aqui. E por isso é que ele diz: porque vocês, motivados pelas suas tradições, porque vocês quebram o mandamento de Deus. Vejam agora o versículo 4. Porque Deus ordenou, dizendo, e agora ele nos dará um mandamento muito significativo, um que todos conhecemos, um dos 10 mandamentos, que é: honra a teu pai e tua mãe. Conhecemos algo, conhecemos outro mandamento, Viahafta Kameha Gamorra. Ama teu próximo como a ti mesmo. E te pergunto, qual dos dois é o mais difícil de obedecer?
ama teu próximo como a ti mesmo, ou honrar teu pai e tua mãe? Segundo o que eu vejo, o mais difícil é amar o próximo. Por quê? Porque quem é meu próximo? Qualquer que esteja perto de mim, qualquer que tenha uma necessidade, tenho uma responsabilidade. Pode ser que eu não o conheça. Pode ser que eu não tenha nenhum sentimento por essa pessoa. Pode ser que eu tenha sentimentos negativos contra essas pessoas. Mas os meus pais, eu os amo, me abençoaram por toda a vida. Por isso quero amá-los, honrá-los, respeitá-los, fazer coisas boas por eles. Não é um mandamento difícil, mas aqui está o problema. Quando não amo a Deus, não amarei ao meu vizinho e não honrarei aos meus pais. É meu amor por Deus que impulsiona em mim o desejo de honrar meu pai e minha mãe. E, portanto, ele, a propósito, escolhe esse mandamento. E notem o que diz uma vez mais, versículo 4. Porque Deus ordenou dizendo, honra teu pai e tua mãe. E também aquele que, e diz literalmente, duas palavras. A palavra mal e dizer. Então é dizer algo mal. Em muitas Bíblias é interpretada como modismo que significa aquele que maldiz, que fala mal, que maldiz ao seu pai e à sua mãe. O que acontece? Se você faz isso, o resultado, e literalmente diz isso, a morte será seu fim. Haverá um castigo. E qual é esse castigo? A pena de morte. Isso é o que a Escritura diz de um ponto de vista bíblico. Então, esse é um dos grandes mandamentos. Todos os mandamentos são importantes, mas, obviamente, um dos 10 mandamentos, honra o teu pai e a tua mãe. E quem não fizer isso diz, seu final será a morte, deve ser executado. Mas notem algo, vejam agora o versículo 5. Mas vocês se perguntam, de quem fala? Fala das tradições orais. Não fala simplesmente desses escribas e fariseus quando diz, vocês. Ele está se referindo às suas tradições das leis orais, das tradições dos anciões. E elas tinham algo. E o que seria? Elas tinham uma maneira, por assim dizer, de escapar da palavra de Deus e seus mandamentos. Como seria isso? Notem o que ele diz. Mas vocês dizem que se alguém diz ao seu pai ou sua mãe, um presente. Do que está falando? Isso se refere de algo que foi separado. Sabemos que a Escritura diz que se você faz um voto, deve honrar esse voto, deve cumpri-lo. Se você jura por algo, deve cumprir isso. Isso é o que diz as leis orais. Se tenho algo, e usemos algo de exemplo, algo bobo. Eu tenho dinheiro e quero usá-lo para sair de férias, mas sei que meus pais necessitam de ajuda financeira. Então, o que eu faço? Eu proclamo, eu designo, eu santifico esse dinheiro por um propósito. Nesse caso, minhas férias. Agora, meus pais o necessitam. Mas eu digo, não posso, papai. Estaria rompendo a lei se te dou esse dinheiro porque ele já está designado. E tenho que cumprir minha promessa. Claro, quem se beneficia? Eu. O que o Messias está dizendo é o seguinte, vocês não querem servir a Deus. Não buscam honrar a Deus, nem fazer o que lhes ordenei fazer. Vocês não estão buscando maneiras de honrar aos seus pais e às suas mães. Isso nos fala de quão longe eles se encontram do amor de Deus e da palavra de Deus. É o que nos diz aqui, aquilo que pode ser um benefício. E se você segue lendo esse versículo, versículo 5 diz, aquilo que pertence a vocês, parte dos seus ganhos, não compartilharão com eles, porque vocês dizem que é uma oferta, é algo sagrado. E dizem também, vocês não honram seus pais e suas mães. E fazendo isso, o que acontece? Vocês invalidam os mandamentos de Deus. O digo pela segunda vez, por causa das suas tradições. Esse é o verdadeiro problema.
Eles dão mais importância aos ensinos dos homens, às suas próprias tradições. Por quê? Porque eles não querem fazer a vontade de Deus. E sempre que queremos agregar coisas às Escrituras, o que em verdade fazemos é retirar coisas das Escrituras. Agregamos coisas para poder eliminar outras e não ter que aplicá-las em nossas vidas. Veremos, sem sombra de dúvidas, que ele nos mostra que está falando daquilo que contamina uma pessoa. E qual deve ser a moral disso para nós? O que nos contamina não são coisas do exterior, mas a lição é que se trata de algo do nosso interior. Se queremos ter, e com isso iniciaremos na próxima semana, se queremos ter nossos corações afirmados, se queremos ter uma perspectiva de Deus, a quem devemos olhar? Devemos olhar os profetas. Por quê? Porque os profetas falaram de uma maneira clara sobre os desejos da carne. A principal responsabilidade dos profetas. O que compartilhavam era uma mensagem de arrependimento. Seu propósito, o propósito dos profetas, era revelar a palavra de Deus, não as tradições dos homens, mas a palavra de Deus com o fim de cumprir algo. Fazer com que as pessoas regressem. Esse é o arrependimento. Regressem a Deus. Essa é uma verdade simples. Quando uma pessoa ama a Deus, vai querer honrar a Deus. Vai querer aplicar as instruções de Deus. Por quê? Eu sei algo. Sei que Deus me ama. E como sei disso? Porque enviou o seu único filho a esse mundo para morrer por mim. Eu sei que Deus tem o que é bom para mim. E como posso receber o bom que Ele tem para mim? Muito simples, obedecendo às suas instruções. Não porque, se não faço isso, serei castigado. E não ando pensando nisso. Minha preocupação não é o castigo. Minha preocupação é honrar a Deus, agradar a Deus, glorificar a Ele, fazer o que Ele diz que está bem. Porque assim como um filho quer trazer honra ao seu pai, muitos jovens se matam para ter aprovação. O desejam. Nós deveríamos desejar a aprovação do nosso Pai Celestial. Ele nos ama, mas Ele nos aprovará, nos dirá, bem feito, somente se cumprirmos a sua verdade em ação. Disso é que se trata a verdadeira fé. Shalom. Shalom. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.